Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, está escrito: E disse o Senhor, haja luz, e houve luz. Aqui a palavra do Senhor, ela está nos dizendo acerca da criação do mundo. E Deus ele fez tudo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus ele realizou tudo no seu devido tempo. A palavra do Senhor nos deixa claro que com uma única palavra Deus formou toda a terra. Com uma única palavra Deus realizou grandes coisas, porque a palavra do Senhor tem poder. Queridos, eu estava meditando, estava refletindo sobre algo que poucas vezes nós paramos para refletir. Você já imaginou o quanto Deus é poderoso? O quanto Deus ele é maravilhoso? O quanto Deus ele é extraordinário? O quanto Deus é grandioso? Às vezes, os dias estão tão corridos, a nossa rotina está tão corrida que nós não paramos para refletir naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Antes de Deus nos formarmos, Ele preparou toda essa terra para que tivéssemos onde habitar, para que tivéssemos uma vida tranquila na terra, para que tivéssemos condições de viver e de sobreviver na terra. Deus preparou todas as coisas para que não houvesse necessidade, para que nós não passássemos necessidade, porque como está escrito lá em Salmos capítulo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que uma coisa que eu tenho percebido da nossa parte é falta a gratidão ao Senhor. Falta a gente parar para prestar mais atenção na obra do Senhor. Porque muitas vezes nós até paramos para orar, para agradecer ao Senhor, mas fazemos isso tão pouco. Fazemos isso quando sobra um tiquinho de tempo. Às vezes a gente tem todo o tempo do mundo. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, a gente tem tempo para mexer com rede social, tem tempo para dormir o dia inteiro, tem tempo para sair com os amigos, tem tempo para assistir um filme, tem tempo para xingar alguém, tem tempo para falar um palavrão, tem tempo para contar uma mentira, tem tempo para fofocar da vida dos outros, tem tempo de fazer tudo que é tipo de coisas ilícitas. A gente só não tem tempo para dar valor àquilo que o Senhor faz em nossas vidas. E eu não digo só na área pessoal, mas digo em geral, na nossa humanidade, no nosso cotidiano, no nosso país, município, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizendo: nossa, mas tal bairro é tão feio. E o bairro onde eu moro, por exemplo, não é muito bonito, não tem muitas coisas. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que quem é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Às vezes a gente corre atrás de coisas grandiosas, de coisas mirabolantes, de coisas extraordinárias. Esquecemos que o Deus de coisas grandes também é o Deus de coisas simples. A palavra do Senhor, nos demais versículos à frente, vai nos dizer que Deus ele criou toda a natureza no terceiro dia, criou as plantas, criou frutos, plantas, árvores que dessem frutos.
Meus irmãos, já parou para pensar no quanto Deus tem cuidado de nós e no quanto nós estamos sendo ingratos com o cuidado do Senhor? Porque a realidade do ser humano é pedir demais e agradecer de menos. Pedir demais e observar menos a grandeza, a beleza do Senhor. Meus irmãos, se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos tudo o que temos. Porque a palavra do Senhor diz que o homem não pode ter nada se o do céu não lhe for dado. A palavra do Senhor, ela nos ensina que com uma única palavra, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. E a palavra do Senhor também nos diz que as nossas palavras também têm poder. A palavra do Senhor lá em Salmos fala que a nossa língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Tudo aquilo que nós falamos para acontecer ou não acontecer em nossas vidas tem poder. Se nós amaldiçoamos a nossa própria vida, essa palavra tem poder sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos diz que a língua ela é tão pequena, é um instrumento tão pequeno, mas ele é tão poderoso que tem poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar por quê? Porque Deus ele cuida de nós em cada detalhe. E se nós reclamamos demais, é possível sim Deus tirar aquilo que Ele mesmo colocou nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E Deus ele não tem obrigação de fazer nada nas nossas vidas. Porque tudo aqui nessa terra não é nosso, mas é dele. Tudo pertence a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo isso aqui vai passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão. E a palavra do Senhor está escrito que Deus irá nos cobrar por cada palavra que sai da nossa boca. E o que a gente precisa é confiar no trabalhar de Deus, é confiar no agir de Deus, é confiar naquilo que Ele fala. Porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Mas cabe a nós saber observar a grandeza de Deus. Cabe a nós observar o poder e a glória de Deus. Meus irmãos, e o que acontece nas nossas vidas é que passamos por um processo onde nós olhamos e falta uma coisa aqui, uma coisa aqui, outra ali. Mas Deus é quem provê todas as coisas. O Senhor ele prometeu cuidar de nós. E Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo aquilo que Deus nos prometeu um dia, tudo tem se cumprido. E a palavra do Senhor, quando ele disse haja, e em tudo aquilo que ele proferiu com a sua palavra, aquilo que ele profetizou com as suas palavras, que houvesse, que existisse, tudo passou a existir. Deus fez existir todas as coisas com uma única palavra. Com uma única palavra, Deus trouxe à existência tudo aquilo que não existia. E o que a gente deve fazer é confiar na palavra do Senhor. E quando Deus disse, haja, Deus estava nos mostrando que com uma palavra e que pela fé é possível todas as coisas. A palavra do Senhor, ela nos mostra que Jesus curou muitas pessoas apenas através das palavras.
Jesus não precisou fazer nada além de crer que tudo é possível, além de usar as suas palavras pela fé. Porque Deus, ele nos deu autoridade no Senhor. Ele nos deu autoridade para realizar grandes coisas. E a palavra do Senhor, ela nos diz que se crermos na palavra do Senhor, grandes coisas, viveremos grandes coisas, faremos grandes coisas, o Senhor fará por nós. E o extraordinário do Senhor nós poderemos ver. Mas basta crer, basta confiar. É necessário crer, é necessário confiar. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você fala e não crê, aí já é outra história. Se você fala e não crê, aí é já mais difícil de receber. É necessário colocar a fé em ação. Mas a palavra do Senhor, ela também nos diz que Deus, ele formou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Ou seja, não é simplesmente pelas palavras que as coisas vão acontecer, porque as coisas não vão surgir do além, não vão surgir do nada, não vão surgir de repente. Não vai ser por meio de mágicas, até porque isso nem existe. E não vai ser com as nossas vidas de braços cruzados, sentados no sofá, só relaxados. Não. A palavra do Senhor, ela nos diz que a fé sem obras é morta e que as obras sem a fé também é morta. Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente venha se colocar em prontidão na presença do Senhor. Que a gente venha colocar a nossa fé em ação, confiar no trabalhar do Senhor e parar para um momento para refletirmos mais, prestarmos mais atenção na obra maravilhosa que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, porque pedir é muito fácil, mas agradecer para muitos é mais difícil. Por quê? Porque a gente só quer receber. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que vale mais dar do que receber. É bom receber, mas é também melhor ainda dar ao Senhor. Porque a gente pede tantas coisas para Ele, mas fazer para Ele a gente não quer fazer nada. Porque a gente só quer saber de ficar na mordomia. E nós poderíamos estar na mordomia. Nós podíamos estar muito bem de vida. Nós podíamos estar no jardim de paz. Se nós não tivéssemos pecado contra o Senhor. Porque de pecado nós estamos cheios. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que é necessário que essas coisas aconteçam. Para que possamos ver a glória de Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos parar para refletir mais sobre o agir do Senhor, sobre a grandeza do Senhor. Vamos parar para louvar mais o Senhor, para exaltar mais o nome dEle. Em nome do Senhor Jesus. Porque, como eu disse no início, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. E tudo aqui na terra não é nosso, mas é dele. E se temos, é pela misericórdia dele. Unicamente por misericórdia, porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. Em nome do Senhor Jesus. Que assim sejamos, para a honra e a glória do nome do Senhor, até o fim dos nossos dias. Que venhamos reconhecer as nossas limitações e reconhecer o grandioso Deus que nós temos em nossas vidas. Porque nem da presença dele nós não somos merecedores. Até porque mesmo ele nos aceitando, porque não fomos nós que aceitamos ele, mas ele que nos aceitou, e não é nós que amamos a ele, mas ele nos amou primeiro, mesmo com ele nos amando, mesmo com ele nos aceitando, a gente ainda
tem a falta de vergonha na cara de nos afastarmos dele e ainda dizer que é ele que se afasta de nós. Mas Deus, ele não se esconde. Deus, ele está sempre presente, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. E a palavra do Senhor nos diz que quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles se esconderam. Eles se esconderam com medo, com vergonha, e não tiveram a coragem de se confessar, não tiveram a coragem de assumir o seu erro. Por quê? Porque errar é muito fácil, mas assumir o erro é que é difícil. Acusar Deus de isso e daquilo é muito fácil. Difícil é reconhecer que falho somos nós. E nós erramos, irmãos, em coisas que a gente nem percebe que estamos errando. Nós achamos que por agradecer por uma coisa e outra, nós estamos sendo gratos de verdade. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele conhece, que ele sonda e conhece a intenção de cada coração. Às vezes nós agradecemos simplesmente por ser um hábito da nossa parte. Mas Deus quer sinceridade dos nossos corações. E uma coisa que Deus tem me ministrado no meu coração é que Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que quem confessa o seu pecado e o abandona, esse alcança misericórdia. Não custava nada Adão e Eva chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu pequei contra o Senhor. Eu caí no erro e peço perdão ao Senhor. Deus podia ter dado a oportunidade para eles, mas não. Ao invés de Adão e Eva serem gratos pela oportunidade que eles estavam tendo de se confessar, eles tentaram esconder o pecado debaixo do tapete. Mas a palavra do Senhor nos diz que de Deus ninguém esconde nada. Porque para Deus não existe escuridão. A palavra do Senhor, ela também nos diz que o Senhor Jesus curou 10 leprosos. E apenas um voltou para agradecer. Irmão, você tem noção do que é ser curado por Deus? Você que já recebeu uma cura, você já parou para pensar? Já parou para imaginar o tamanho do poder de Deus? O tamanho da soberania do Senhor? Você sabe por que muitas coisas não acontecem na vida da gente? Por causa de ingratidão. Por causa de não pararmos para refletir naquilo que Deus tem feito na vida da gente. Porque a gente só pede, recebeu e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Pede, recebeu e segue a vida como se fosse obra simplesmente de mãos humanas. Como se as coisas tivessem acontecido do nada, se tivesse acontecido do além. Meus irmãos, mas como diz um louvor, nada é por acaso. Mas tudo é a obra de Deus. Muitas pessoas buscam e adoram outros tipos, uns deuses que elas mesmas inventam. A palavra do Senhor mesmo nos dá o exemplo de pessoas que adoraram deuses de madeira, fizeram estátuas, cometeram ali o ato de idolatria, trocando Deus pela idolatria, trocando a obra do Senhor pelas obras das próprias mãos, por aquilo que elas supostamente acreditavam que fosse daqueles deuses ali que elas mesmas criaram. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que a gente pode crer e criar muitos deuses, pode crer em muitos deuses, mas é o Senhor, o Deus vivo, Deus Santo de Israel, que realiza toda a obra em nosso meio. Então, que em nome do Senhor Jesus, que venhamos colocar a mão na consciência, colocar a mão na nossa cabeça, e em nome do Senhor Jesus,
reconhecer, lembrar de onde o Senhor nos tirou, quanto Ele já fez por nós. Porque muito mais Ele pode fazer. E mesmo Ele não tendo obrigação nenhuma de fazer, mesmo assim Ele faz. Não é porque merecemos, mas sim por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, que a gente pare para refletir. Porque até comida nós temos. E a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, a gente até poderia ter só a palavra do Senhor para nos alimentar. Só que a palavra do Senhor, ela alimenta o nosso espírito. Mas o alimento físico alimenta o nosso estômago físico. Sabe? E se nós temos o alimento que nós temos hoje, que sejamos gratos. Sabe? Porque na maioria dos animais, por exemplo, nós temos comida porque Deus proporcionou a existência desses animais, para que pudéssemos, por meio deles, nos alimentar. Deus deu a Adão a função de cuidar do jardim do Éden. Deu a ele o trabalho de cuidar daquele jardim. E Deus fez produzir frutos da terra. Só bastava Adão ter cuidado, mais nada. Não precisava fazer mais nada. Só que depois que ele pecou, Deus, ele disse para Adão que do fruto do teu trabalho você comerá. Ou seja, Adão teria que trabalhar. E se muitas pessoas hoje têm emprego, é pela misericórdia do Senhor. Se muitas pessoas hoje têm fazendas, têm terra para poder plantar as suas sementes, que dão frutos para a honra e a glória do nome do Senhor, é pela misericórdia dele. É unicamente pela misericórdia dele. Então, que sejamos gratos em nome do Senhor Jesus. Porque até a pouca força que nós temos, a pouca sabedoria que nós temos, é Deus quem dá. Mas o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Então, que sejamos gratos. Para que nós não venhamos precisar colher os frutos da ingratidão, mas que nós possamos colher no tempo certo os frutos da gratidão para a honra e a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?